dezembro. Só em dezembro para começar a pagar. Agosto é mais prazo na Lojas Decker. Você parcela tudo em até 12 vezes e a entrada fica lá para dezembro com o seu 10º. Toda linha de eletrodomésticos, móveis e estofados, pisos e porcelanatos, materiais de construção. Toda loja sem entrada. E a primeira parcela você só paga em dezembro. Agosto é mais prazo na Decker. Tamanho todo o amor, ser parte da nossa terra é o nosso maior valor. Tchê Farmácias, orgulho de ser gaúcha. Agora em Teutônia, na Avenida Leopoldo Schneider, 263, ao lado da Conexão Motos, em Canabarro. Tchê Farmácias, orgulho de ser gaúcha. É com grande alegria que nós da Rede Tchê comunicamos aos cidadãos teutonienses um novo conceito farmacêutico. A farmácia Rede Tchê está localizada na Avenida Leopoldo Schneider, ao lado da Conexão Motos, em Canabarro. Temos uma variedade de produtos com preços promocionais para você e sua família. Venha também verificar sua pressão e glicemia inteiramente grátis. Tchê Farmácias, orgulho de ser gaúcha. De uma maneira bem descontraída, a gente está aqui começando o Politizados, o episódio número 1 do Politizados. Eu quero convidar você a seguir a gente nas redes sociais, a conferir toda semana um programa inédito falando sobre política. Mas não aquela política que tá todo mundo aí acostumado, direita contra esquerda, briga. Não, não. A nossa ideia aqui qual é que é? A nossa ideia é colocar a política de uma maneira simples, que todo mundo possa entender. Porque é muito importante a gente conseguir entender as coisas que movem a nossa vida. E a política move a nossa vida. Então, a ideia do Politizados é trazer conhecimento, fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais sobre política, né, para a gente poder, na hora de exercer o nosso direito de votar, conseguir fazer da melhor maneira possível. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso programa número 1. Nós estamos aqui com o nosso convidado, eu e o Alan Mello, que é meu parceiro aqui, né, do programa, de bancada aqui, né? Tamo aí. Né? E nós estamos aqui com o Cris Costa, que é o nosso primeiro entrevistado. O Cris Costa é vereador na cidade de Encantado. Né? E por que o Cris Costa? Porque ele é nosso amigo. Pô, amigaço. Né? O episódio número 1 a gente queria fazer primeiro com alguém que fosse conhecido, que a gente conhecesse um pouco mais, até pra gente se sentir à vontade, porque o nosso negócio sempre foi rádio. Exatamente. Né? A gente nunca fez um podcast, nunca esteve na frente das câmeras. O nosso negócio sempre foi rádio. Então, para conseguir também se acostumar com essas novas mídias, com essas coisas que estão surgindo aí no momento, a gente resolveu já trazer uma pessoa convidada, que é o Cris Costa, que é nosso amigão, que já trabalhou com a gente em rádio. Trabalhamos juntos. Muito tempo. Já fizemos programa de rádio de muito boa qualidade, inclusive. Programa de rádio, né? De rádio. Isso. Né? Deixar bem Importante claro. deixar claro. Exatamente. Vocês não se sentem um pouquinho desconfortáveis com as câmeras? Cara, não. Eu me sinto. Não. Eu me tô... sinto. Sério? Mas eu vou tranquilo. acostumar. Não, normal. Vou acostumar. Essa é a ideia. Mas, Cris, Cara, aproveita aí e te legal, apresenta pra galera, então. Primeiramente, aqui é um prazer estar novamente com os amigos, né? E não é muita novidade, assim, o vídeo também não é muita novidade, né, Sim. Carlão? Porque a gente, enquanto locutores de rádio, a gente tinha um programa e a gente estava sendo transmitido, né? Claro, a câmera era diferente, um pouquinho menor, né? Qualidade diferente. Não era profissional. Mas é que o rádio está incorporando as tecnologias que vão verdade. surgindo, como na história do rádio sempre aconteceu E isso, né? precisa disso, né? O rádio ele não pode ficar para trás aí com as novas tecnologias, Não. né? Com a inovação que temos no mundo, né? Não, e o alcance que tem, né, cara? Hoje em dia, o nosso programa aqui vai para todas as plataformas, vai para o Spotify também, entendeu? Vai ficar disponível para o pessoal. Então, a gente não sabe em que lugar do mundo vão estar nos assistindo daqui a pouquinho. Com certeza. E isso dá uma amplitude muito maior do que a gente está até acostumado com a questão do rádio. Né? Exatamente. Eu queria que tu te apresentasse para as pessoas, falasse de ti, do teu trabalho. Quem é o Cris Costa? Cara, o Cris Costa nasceu em Passo Fundo, com 1 ano de idade foi morar em Porto Alegre, né? Meu pai conheceu a minha mãe na rodoviária de Passo Fundo. Olha aí, né? Olha aí que momento. Na verdade, seria meu padrasto, né? Porque o cara que pegou minha mãe não me assumiu. Né? E deixar claro aqui também, né? Porque eu ainda tenho dúvida ainda se eu nasci da barriga da minha mãe ou ela me achou na beira do asfalto fazendo cestinho. A né? gente acha que foi na beira do asfalto. Já discutimos isso, inclusive. mas ela garante, não, eu saí da barriga dela, enfim.
Mas me criei em Porto Alegre, na Vila Farrapos, bairro Navegantes, ali onde é que tem a Arena do Grêmio. Arena do Grêmio, né? apesar de ser colorado. Apesar de ser colorado, destruíram ali os campinhos que eu jogava bola, a escola que eu fiz o primeiro... O ensino fundamental. O ensino fundamental, me faltou a palavra agora, obrigado, Alan. E até os 17 anos, né? Quando eu estava começando a me envolver aí com coisas pesadas. Ah, é? Opa, tem um passado obscuro? Não pesadas, mas as más época, amizades, as influências, né, cara? Eu tinha 17 anos. Mas assim, ó, cara, as más influências, as más amizades, né, que já começavam a te levar para outro lado. Eu fazia parte de uma torcida organizada do Internacional, na época que tinha arrastões, que tinha briga com torcida do Grêmio, né? A época que os caras roubavam boné, Isso importado dos caras. Anos 90. Anos 90. Anos 90. Começo dos anos 90, assim. E na época que o pessoal levantava tênis da gurizada, assim, a época do tênis importado, boné importado. Então eu tava indo nessa onda, né? Começando a fumar um cigarro normal. Não maconha, né? Então, assim, ó, matando aula, né? E com 17 anos o meu pai se aposentou na Ouro e Prata, onde ele era motorista, e decidiu ir embora pro Mato Grosso, cara. Nossa. E daí eu tinha 17 anos, ele vendeu a nossa casa em Porto Alegre, fomos embora para o Mato Grosso, onde lá ele quis botar um restaurante. Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Uma cidade que hoje é invadida por gaúchos lá. Né? Então a gente foi embora para lá e tal, daí ficamos 6 lá, não deu certo, pegamos uma época de seca, né? E a economia estava muito prejudicada, e para nós não voltar a Porto Alegre com as mãos abanando, sem casa, sem nada, né? Porque meu pai era muito orgulhoso, né? A gente foi embora para Passo Fundo, né? E lá a gente viveu em casa de tios no começo que a gente chegou, a gente não tinha casa, não tinha móveis, não tinha nada, só roupa do corpo. E ali a gente começou do zero, cara. Ali começamos do zero, isso era em 97, por aí, 96, 97. E eu comecei a me envolver com som, com música. O meu tio era segurança de um clube da cidade de Passo Fundo, subtenentes e sargentos lá de Passo Fundo, e me convidou, e era amigo do dono do som. Me convidou para ir lá. Vamos lá uma noite lá, curtir uma domingueira, assim, sabe? E daí eu fui lá, curti uma domingueira, fiz amizade com o dono do som, né? Que fazia o som todos os domingos. E o meu tio pediu um emprego para mim, para ele, né? E daí ele disse, não, passa lá segunda-feira, vamos conversar na loja, né? E nisso eu fui, tava louco para trabalhar, 17 anos eu tinha. Imagina. Né? 17 anos, e daí eu fui lá na loja, me lembro até hoje que eu fiquei o dia inteiro sentado num sofá esperando o cara me dar atenção, e ele não me dava atenção. Que beleza. E daí, eu tô falando isso só para falar para você do começo da minha carreira profissional, né? E ali, daí no outro dia ele foi falar comigo, comecei a trabalhar, eu era carregador de caixa de som, né? Carregava som para cima, para baixo, para os eventos, puxa cabo e tal. Comecei a consertar a caixa de som e ali começou minha carreira artística, né? E depois de um tempo eu fui evoluindo. Naquela domingueira que eu fui lá conhecer o cara, eu era o terceiro DJ reserva. Terceiro DJ reserva. Aquele cara... Abaixo da linha do cu do cachorro. Assim. Aquele cara que botava ali as músicas só quando ligava a luz, assim, no salão, né? Antes de entrar alguém. Pro pessoal ir embora, o pessoal começava a varrer o salão, ali eu botava música, né, cara? E ali eu fui evoluindo. Passei para segundo DJ, até que um dia eu era DJ titular. Chegou o meu momento. E ali começou a minha carreira artística como DJ, né? E eu me lembro até hoje que eu fui apresentar um evento lá em Passo Fundo, que é a Efrica, que é uma feira, né? Tinha show do grupo Dominó. Lembra do Dominó? Nossa, velho. Dominó. Foi dali que ele começou. A banda Eva, ainda com a Ivete Sangalo. Né? Papauini. Nossa. Todos esses shows em Passo Fundo. E ali uma produtora me convidou para fazer a Rádio Parque. Né? Gostaram da minha voz e tal, né? E para mim apresentar os shows. Olha aí, cara. Quando eu apresentei os shows, o dono de uma rádio de Passo Fundo estava lá, né? E gostou da minha voz, do meu jeito e tal, e me convidou para fazer um teste na rádio, na Diária FM lá de Passo Fundo, que é uma das grandes potências do rádio lá. Me convidou para fazer um teste. E eu fui lá durante a semana, fiz um teste e fui aprovado. Legal. E aí começou minha carreira de locutor também, né? DJ e locutor.
E lá se vão 23 anos, né? Até chegar a Encantado. Na verdade, Encantado eu estou há 18 anos. 18 já, Encantado. 18 anos. Mas envolvido na política desde 2016. 2016. Tu tem esse outro lado, além do Cris DJ, o Cris locutor. Explica outro lado, né, Carlão? Não, nós vamos chegar lá também. Tá. Além do Cris locutor, do Cris DJ, né, do Cris político, tem o outro lado que tu faz, que é celebrar casamentos. Exatamente. Apesar de que com esse negócio da pandemia hoje em dia nem tá rolando muito. Por casamento, enquanto né? deu uma segurada, mas tu faz isso, né? Na verdade, assim, ó, começo de 2019, tá? Eu fiz um curso, né, uma formação online e depois uma formação de 3 dias em São Paulo, de celebrante de casamento, através da Escola de Celebrantes do Brasil, né? Uma escola, a única escola de celebrantes do Brasil, lá em São Paulo. Foi um investimento alto, né? E como surgiu isso? Cara, como eu sou DJ de casamentos, um dia eu fui fazer um casamento em Saranduva e vi a cerimonialista, que é a que organiza o casamento. Sim. Eu vi ela apresentando. Eu até pensei, pô, não vai ter padre aqui, ou pastor, né, cara? Não, foi ela que fez. E depois eu perguntei para ela, como é que tu fez esse casamento aí? Tu é o quê, né? Ela disse, não, eu sou celebrante de casamento. Eu disse, tu fez o curso e tal, aonde, né? Ela me passou as informações. E, cara, desculpa a modéstia, né? Mas como Deus me deu esse dom da voz, eu pensei, pô, eu vou usar isso aí a meu favor. Claro. E para ganhar dinheiro, né? Então eu já tinha o dom da oratória, fui atrás desse curso, né, lá em São Paulo, e fiz essa formação, né, de celebrante de casamento. E celebrante de casamento social, é importante destacar isso, que muitas pessoas confundem, né? Eu não posso fazer casamento civil e nem religioso. Sim. É um casamento social. Eu não posso dar bênção para as pessoas. Sim. Então, estou desenvolvendo esse trabalho. Devido à pandemia, fui prejudicado, né? Se eu não me engano, eu fiz 3 ou 4 casamentos até agora, né? E agora, o mês passado, eu voltei a fazer. Tanto que a minha agenda já começou a bombar. Já tenho 5 casamentos marcados. Olha aí, até fevereiro. Cara, que legal. 5 casamentos até fevereiro. Então, as pessoas estão procurando, né? É uma opção para a pessoa que não quer casar na igreja, né? A pessoa que não pode casar na igreja, né? Tem aquela coisa, se você já casou uma vez, não pode casar de novo. Sim. Tá. Se você é de diferente religião, você não pode casar, enfim. E tu sabe que se esses casamentos que tu fez deram certo? Tu sabe falar? Tu tem notícia dessa galera? Cara, que eu casou? acho que tá todo mundo casado ainda, então né? tá certo. Não teve Tá problema valendo, nenhum. Então. Né? Pé quente, pé quente, né? Vai saber, né, cara? Pé quente. Não, a gente está falando tudo isso para chegar no nosso foco do assunto aqui, que é a questão da política, né? Porque tu trilhou todo esse caminho até entrar para a política, né? Exato. E isso é um processo de amadurecimento da gente como ser humano, como, né? Tu vai amadurecendo até chegar nisso. Mas tu teve, nesse meio tempo aí, um mentor, vamos dizer assim, que te encaminhou para a política. Exato. E só um parênteses, antes dele pensar em trabalhar, né, de ser vereador, tu já trabalhava nesse ambiente, né? Mas eu quero assim, começar lá em 2012, tá? 2012, um amigo meu, empresário lá do bairro Planalto, ele me fez o convite para concorrer a vereador. Bairro Planalto Encantado. Encantado, desculpa. Desculpa, o programa é para todo o Brasil, todo o exatamente, planeta, né? para o planeta, Terra. Então é importante destacar. É que eu tô com os amigos aqui e a gente acaba esquecendo, né? Exato, não. Só para deixar, para situar. Lembrando que a gente está fazendo aqui, depois nós vamos ter que fazer tudo em inglês, né? Para o pessoal. Ah, né? sim. Pra... Mas daí dá para botar a legenda. O Odair bota a legenda. Legenda em então inglês, tá depois. certo. Inglês depois. Isso aí. Mas assim, 2012, até vou falar o nome dele, o José Mário Turati, que é proprietário da Sabore, né? Os filhos têm a Divine lá em Encantado. Sim. E ele disse assim, Cris, nós precisamos de um representante do bairro Planalto, em Encantado. E como eu tenho uma história na comunidade do bairro Planalto, Tem um envolvimento como grande, líder né? comunitário, né? Atualmente eu sou presidente novamente lá da comunidade. Então eu sempre fiz esse trabalho de comunitário, esse trabalho voluntário lá no meu bairro. Então ele disse assim, cara, nós vemos em ti um potencial para ser o nosso representante político. Tu já é um representante comunitário. Sim. E nós temos tudo para ti ser uma liderança política aqui em Encantado. Porque, na realidade, o cara que trabalha com essa questão comunitária é política. Exato. As pessoas acham que política é aquele cara que vai na Câmara, que vai... Não, isso é política também. Exato. E eu vejo assim, antes de você... Eu tenho uma frase minha. Antes de você ser um líder político,
você tem que ser um líder comunitário. Né? Porque tem que estar no sangue. Você tem que ter espírito público antes de você pensar para entrar na política. Né? Boa. Ou você entra na política para complemento de renda, né? Ou você entra para trabalhar, que é o que eu estou fazendo. Muitas pessoas entram na política para complementar a sua renda. Né? Então é importante destacar isso, eu não tenho medo de falar, né? Porque existem muitas pessoas assim. E isso não é só em todo lugar. Não estou monopolizando, eu estou falando todo lugar. Sim, não é uma questão de encantar. Exato. Sim. Isso é em de uma maneira geral. todo o país, né? Mas voltando lá em 2012, ele me convidou, eu disse, cara, eu não gosto de política, né? Tanto que nas minhas redes sociais eu destacava que eu odiava a política, eu batia muito na política, em políticos, né? Demonizava tudo. Exato. Eu me lembro até hoje, alguns governos atrás, aquele cruze que a Prefeitura de Encantado tem hoje, um cruze preto, não sei se vocês já viram. Sim. Quando ele foi comprado, que o cruze então é 2013, era o carro do momento, né? Eu achava que não havia necessidade do prefeito comprar aquele carro. E eu fui lá e larguei uma piadinha nas redes sociais, né? Ele disse, está sobrando dinheiro, hein? Prefeito com cruze, novo, zero, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, ó, eu meio que criticava a política, né? Até que uma pessoa chegou e escreveu um dia para mim e disse assim, Cris, entendo a tua colocação, mas tu tem que saber o seguinte, tudo na vida é política. Tá aí. Isso é importante. Tudo na vida é política. Anote a frase. Tá aí o significado do politizado. Exatamente. Não literalmente falando, mas o porquê foi criado o podcast Politizados. Tudo na vida é política. Por favor, continue. Daí, em 2012, eu não aceitei, tá? Inclusive, eu tive um vizinho meu, ele era filiado ao PT. Até ele me convidou para concorrer. Ele disse, vem pro PT aí e tal, para concorrer aí e tal, não sei o quê, né? O tempo que o Lula estava em alta, né? Companheiro, né? Tava em alta, eu disse, não, obrigado, cara, eu não quero política, né? Enfim. Daí chegou 2016, tá? 2016, eu me filiei ao MDB. Porque o José Mário Turati, novamente, em 2015, veio conversar comigo, pedindo para mim concorrer. Daí eu disse, cara, vou aceitar. O que eu tenho que fazer? Eu nem sabia que tinha que me filiar em partido político para concorrer. Né? Ele disse, não, primeiro tu tem que se filiar a um partido. Né? E eu disse, qual é o teu partido? Daí? Tá, MDB e tal, até então era o PMDB antes. Sim, antigo PMDB. Me filiei ao MDB, né? Falei com a minha esposa que o partido era o mesmo partido da família da minha esposa. Então eu me filiei. Ela também tem na família envolvimento com política? Não, nunca tiveram. Eles não são filiados, né? Sim. Mas sempre votaram Foram no PMDB. Simpatizantes. Porque o que acontece? Cidade pequena tem muito Exato. isso. São dois partidos, eu ia né? dizer isso. E Encantado tem aquela história do Arena, né? E do MDB. Que o tinha antigo MDB. Antigamente era isso que tinha, dois. Que o Arena hoje é o Progressistas, no caso. E Encantado tem muito disso, né? O PP, até então, contra o PMDB, né? Ou a tua família é do PP ou a tua família é do MDB. Na grande maioria eu acho que isso está mudando. Eu acredito que isso esteja mudando. As assim, pessoas não votam mais em partido, não estão votando exatamente. mais em partido. Eu nunca votei em partido. Exato. Mas nas cidades pequenas acontecia muito isso. E acontece ainda, né? De votar. A minha mãe era PMDB, eu acredito que seja até hoje, por simpatizar com o partido. E é isso que a gente quer trazer, né? A minha família sempre votou no PT. Não, eu me criei ouvindo meu pai, meu falecido pai, minha mãe, sempre votando no PT, sempre falando do PT. Lá em Porto Alegre, Olívio Dutra, Tarso Genro. Sempre no PT. O que eu disse que a gente quer trazer aqui é sobre a história de tu não mirar só partidos ou pessoas, né? Conhecer um pouco mais a política para ir para projetos. Conhecer os projetos dos candidatos. E a gente vê muito disso hoje em dia, né? Hoje em dia muitas pessoas ainda votam em partido. Mas muitas pessoas votam na pessoa. Agora, até que ponto, Cris, tu acha que tu tem esse entendimento, mas os políticos, de uma maneira geral, os que tu conhece, né, e aí não estamos falando só de Câmara de Vereadores de Encantado, tu conhece deputados estaduais, federais, né, o governador do estado e coisa e tal. Até que ponto tu acha que os políticos conseguiram entender já que as coisas mudaram, não é que estão mudando, o mundo já mudou.
né? E muda todo dia, né? Tu acha que até que ponto os políticos entenderam essa questão de que não adianta só tu ficar na questão do partido, né? E que tu tem que prestar atenção justamente no que as pessoas, no que o povo está pedindo. Porque para mim, e um dos objetivos da gente fazer o programa é que eu não entendo nada de política, o Alan não entende nada de política. Nada. Entendeu? E assim como 99,9% das pessoas, como tu, não gostava de política. Né? Até tu conhecer a política, até tu entrar na política e tu ver que tu pode fazer alguma coisa de bom sendo político, né? Eu acho que esse é o caso. Então, o que faz com que os vereadores, os deputados, os que tu conhece, tu acha que já entenderam que o mundo mudou, que as coisas não são, que a velha política já não cabe mais, né? Num momento que a gente está vivendo atualmente? Cara, eu vejo muito assim, ó, das redes sociais dos políticos, das últimas eleições, né? Muitos políticos escondem o seu partido, né? E não botam lá o partido que fazem parte, não destacam muito o partido, né? Porque antes existia muito partidarismo. Sim. Hoje em dia diminuiu bastante. Né? Por quê? O partido A lá fez uma cagada lá, eu não vou divulgar que eu sou do partido A, né? Então eu vou botar só meu nome lá, deputado tal. Né? Então eu vejo muito isso. Eles estão vendo que essa velha política não cabe mais. Né? O que acontece hoje são os chamados vícios políticos, que isso é uma coisa muito difícil, mas com certeza a gente vai conseguir derrubar esses vícios. Eu acho que essa gurizada nova que está entrando na política, essa renovação que a gente está tendo, vai conseguir, está conseguindo aos pouquinhos acabar com esse vício político. Né? Então, acho muito importante. Esses dias eu fiz uma postagem, eu acho que vocês devem ter visto, dizendo o seguinte, cara, não é porque o governador é do meu partido que eu vou me omitir aos problemas da minha cidade. Em questão ao pedágio de Encantado. Sim. Que nós temos um problema lá que a gente precisa resolver com o governador. Sim. A gente não consegue agenda com o governador. Eu cheguei, só um pouquinho. Eu sou do partido do governador. Se eu não estou conseguindo agenda com ele, depois ele vai vir pedir meu apoio. Né? Hoje o governador ele é pré-candidato a presidente da República. Sim. Né? Ele vai ter que passar Ele já declarou isso? Ele é realmente? Ou... Sim. Na verdade, assim, ó, ele e mais 3 vão disputar as prévias do PSDB. Sim. Tá? Que é o Dória, que é o Gereissati, né? E é eu não sei se é senador ou um deputado federal, tá? Que eu não lembro agora o nome dele. Mas são 4 candidatos que vão disputar as prévias do PSDB, pelo partido. Tá. Né? O vencedor dali vai ser o candidato a presidente da República. E como é que funciona? Como é que funciona esse? É uma votação dentro do partido? É uma votação dentro do partido, tá? Com lideranças políticas, com governadores, prefeitos, vereadores, deputados. Né? E acontece essa votação, né? Online, e vai definir, então, portanto, o candidato do partido. Né? E essa votação vai acontecer, se eu não me engano, em setembro, outubro, e vai acontecer e o pessoal ali, o partido vai definir qual será o seu candidato. Tá. Voltando à questão de Encantado lá, do pedágio, coisa e tal, como é que tu está conseguindo? Eu estou falando de uma maneira geral, a Câmara de Vereadores de Encantado está tratando essa questão do pedágio, que é uma coisa fundamental, não só para a comunidade de Encantado, mas para cidades vizinhas ali. Eu vejo uma briga, não uma briga assim, mas cada um puxando a brasa para o seu assado. Né? Eu falo hoje de Lajeado e de Arroio do Meio. Né? Ninguém quer o pedágio. Encantado, o pedágio existe há 23 anos. Há 23 anos, nós, encantadenses, pagamos essa conta. Outro erro, o pedágio divide a cidade de Encantado. Sim. Nós temos um bairro após o pedágio, Sim. que é proibido, que não deveria acontecer. Imagina O você... bairro de Palmas? É o Palmas. Imagina você mora em Palmas, cada vez que você vem para Encantado, você tem que pagar pedágio. Tá, mas pelo que eu não sei, eu posso estar falando bobagem aqui, me corrige. Quem mora em Palmas, se tu tiver o carro emplacado ali, tu paga pedágio? Na verdade, tem o cartão de isenção, tá? Tá. Só que tem agora um problema aí que foi eliminado esse cartão de isenção. Né? Tem outra localidade, que é a linha Cedro, lá também, que tem essa dificuldade. Mas o que Encantado quer? Encantado quer tirar o pedágio dali. Sim. Eles não querem dividir Arroio do Meio, não querem dividir Lajeado, eles querem que bote na divisa dos municípios. Sim. Não é nossa vontade dividir Arroio do Meio, porque Arroio do Meio está muito bem organizado, está fazendo uma manifestação muito bonita até então, né, de não dividir o município deles. E é importante deixar claro para Arroio do Meio que nós não queremos dividir Arroio do Meio.
Nós queremos botar o pedágio entre os municípios. Não é nossa vontade. Se o pedágio dividir Arroio do Meio, a culpa não é nossa. A culpa é do governo. Né? Então é isso que a gente quer deixar bem claro. O governo não tem ideia de privatizar de extinguir a EGR, né? Sim, na verdade nós temos um projeto de concessão. Já está em andamento o projeto de concessão, né? que está sendo muito discutido, né? Por algumas coisas. Quem assumiria ali a CCR? Vai entrar no projeto de licitação daí, É uma né? licitação. É. Tá, entendi. Daí nós temos a CCR, que no meu ver é uma das melhores do Brasil, né? Porque você anda na 386, dá gosto de você pagar o pedágio. Não está 100%, mas em vista do que já foi, está muito bem. E quando tu pega sentido litoral ali, que tu vai em direção a Porto Alegre, nossa, exato. cara, Florianópolis é um A tapete. EGR hoje ela está quebrada, tá? A EGR está quebrada. Pois é. Essas coisas que é difícil a gente É comentar. difícil entender, é sério isso, Tá Exatamente, quebrada. Porque tu imagina quanto é que tá, 5,20 ainda o pedágio 5,20. ali? 5,20 o pedágio de Encantado. Era 7. Era 7. Depois da manifestação e do promotor público lá, 5,20 o pedágio. Quantas pessoas passam por ali durante o dia? Né? Um tráfego é enorme. E os caminhões das empresas? Pois é, e esse dinheiro não vai para a estrada. Isso é evidente, porque tu anda na estrada é uma porcaria. Exatamente. Entendeu? Então, como é que Exatamente. pode uma empresa dessa estar quebrada ainda? Né? Se não reinveste, quer dizer, a gente tem uma ideia, né? Mas, enfim. E sabe quem botou a EGR, né? Foi o PT, né? O Brito? Foi o PT. Foi o PT? Tarso. Foi o Tarso? Tarso, então não... Numa época que tinha uma briga bem grande por questão de concessão e coisa e tal, foi criada a EGR para tentar o governo assumir essas estradas que estavam com problema e que, na realidade, não fez nada por ninguém, a não ser arrecadar dinheiro para o próprio Estado. Inclusive, muitas críticas, isso a gente estava lá, trabalhando na região ali, nesse período da pandemia aí, muito se falou, né, que para isso, para aquilo, para o comércio, para os eventos, para tudo, mas a cobrança de pedágio não parou. E, inclusive, as funcionárias que fazem a cobrança imploravam Funcionárias pra e gente, funcionários, né? por saber que a gente trabalhava em veículo de comunicação, né? Pediam, pelo amor de Deus, fala lá na rádio lá, para fechar isso aqui, é um absurdo. Porque realmente é, né, cara? Um polo contaminador violento. Tu pega dinheiro, tu dá dinheiro de volta. Por mais que elas usassem luva e coisa e tal, uma hora tu coça o olho. Não tem como. Não tem como. Entendeu? Então, realmente, ali foi um problema sério. Aquele pedacinho da Polícia Rodoviária ali de Encantado, até o trevo de Encantado, que foi... Aquilo ali é Foi impressionante. reformado. Sim. 2 vezes. Ficou pior, cara. Duas do vezes. que antes. É. Esses dias que eu estava indo para Porto Alegre, eu parei ali antes da Polícia Rodoviária e bati foto do asfalto com o capim se criando então, ali no asfalto. Exatamente. Exato. Sim, eu já tinha notado isso quando eu ia para lá. Então nós estamos a poucos quilômetros do pedágio, capim nascendo no asfalto. Não, cara. esse modelo... No meio do asfalto. Esse modelo eu tenho certeza que não funciona. Né? Esse modelo de pedágio, de cobrança, de administração das estradas, esse não funciona. O governo que deveria, porque a gente paga IPVA, o grande motivo do IPVA seria justamente para aplicar o dinheiro na manutenção das estradas. Exatamente. Esse dinheiro vai para outros destinos, que é um mistério, não se sabe onde é que vai, isso aí que some. Esse dinheiro some. O pedágio, da maneira que a gente vive hoje em dia, eu acho que é até um mal necessário. A questão está no valor do pedágio. Exatamente. 5,20 por uma estrada daquelas ali é horrível. Sabe, tu muda o estado, tu vai para Santa Catarina, sabe, as estradas são muito boas e o valor do pedágio é muito mais baixo do que a gente paga aqui. A gente é todos os dias assaltado nas estradas aqui com o valor de pedágio que se paga, que é muito alto. Fora, tipo, cara, trechos, sai de Encantado e vai a Santa Cruz do Sul, que é do lado, cara. 4 ou Sim. 3? 3 pedágios, cara. E a estrada lá tá pior que de Encantado. Tá? É. Tu tá Eu entendendo, fui a cara? Santa Cruz esses dias ali, cara, era Não, horrível. e detalhe, lá são R$7. Sim. Lá Sim. são R$7. Esse 5,20 ali foi porque aquela história do promotor e tal ali, que reivindicou e tal. Mas R$7, cara. Pensa, pra ir muito ali em alto. Santa Cruz, Não, cara. Tu quase gasta mais de pedágio do que de gasolina. Por uma estrada horrorosa, sabe? Tu andar de noite é um risco. Né? O pessoal que anda de moto aí, que tá assistindo a gente aí, é um pavor. É um pavor. Né? Mas, Cris, e aí? Nós estávamos lá em 2016. E aí? Tu vê como a gente vai puxando assunto, né? Vai indo para outros lados. Em 2016, o Cris Costa se filiou ao partido. Me filiei ao partido, tá? Ia concorrer. Coloquei meu nome à disposição em 2015 ainda, né? E ia concorrer. Só que
pintou a Manuela no meio do caminho. A Manuela Minha é filha do Cris. né? Que hoje está com 4 anos, vai fazer 5 em novembro. O que aconteceu? A minha esposa engravidou e ela pediu para mim não concorrer. Né? Por que ela pediu para mim não concorrer? Porque ela ia ter a gestação durante o período eleitoral, período de campanha, né? Então, assim, ficou aquela preocupação dela, a primeira gestação, né? A gente não sabe como ia ser. Talvez eu ia estar em um palanque político e ela ia estar precisando de mim, né? Eu não ia poder acompanhá-la, então ela fez um pedido para mim e eu não hesitei em dizer não. Ela pediu para mim não concorrer, né? Só, tu tem tempo, fica comigo agora, né? E eu aceitei, na hora, né? Eu disse, não, tudo bem. E daí não concorri. Só que o partido pediu para mim ajudar eles. O partido pediu para mim ajudar eles na campanha, né? Na comunicação da campanha. Os programas de rádio, né? O estúdio de gravação, que eu tinha um estúdio de gravação. O que eu fiz? Eu disse, cara, beleza, eu vou ajudar vocês, né? Me lembro que eu estava trabalhando em Nova Bressa nessa época e coloquei meu estúdio de gravação à disposição do partido. E não cobrei 1 centavo. Coloquei todo o meu estúdio lá no comitê, né? Montei, eu tinha uma cabine acústica, aquelas cabines, né, de rádio e tal. Montei lá todo o equipamento, né? Eu e outro colega de rádio fizemos a parte dos programas de rádio do partido. E ali tá, beleza, passou, perdemos a eleição, né? Era o Baixinho e o Jonas naquela época contra o Adroaldo e o Enoir, né? E ali a gente perdeu as eleições, mas fizemos a maioria na Câmara. Daí ali estava pintando uma proposta de emprego como assessor de imprensa da Câmara. Sim. Né? Só que o que aconteceu? 1º de janeiro de 2017, dia da posse dos vereadores, né? Nós tínhamos 6 contra 5. Só que deu um reviravolta, que eu não sei se vocês souberam disso ou se lembram, que uma vereadora que estava do nosso lado mudou o lado, foi para o lado de lá. E daí nós ficamos com a minoria. Foi feita uma negociação Joyce política. Hasselmann, Foi feita uma negociação política e ela assumiu a Câmara de Vereadores como presidente. Né? Enfim, não vou entrar em detalhes, cada um sabe o que faz. Sim. Daí ali estava tudo certo para mim ser assessor de imprensa da Câmara e tal, né? O partido me ofereceu. Eu quero deixar bem claro que durante toda a campanha que eu fiz, eu nunca pedi emprego, né? Eles nunca me ofereceram nada, né? Só após o final das eleições que eles vieram dizer assim, Cris, tu quer ser assessor de imprensa? Nós temos a maioria na Câmara, nós vamos te chamar. Eu disse, beleza, agradeço. Só que daí deu reviravolta, né? Dia 2 de janeiro, Gilson Conzatti, filho do falecido Adroaldo Conzatti, me liga. Eu estava em Passo Fundo, fui levar meus pais de volta, que tinham vindo passar o Réveillon Encantado com nós. Fui levar meus pais de volta a Passo Fundo, tô lá no shopping, lá, a gente estava almoçando, eu acho. Uma ligação. Daí Gilson Conzatti, nunca tinha falado com ele, nem com o Adroaldo, nada. E me ligou, tudo bem, aqui é o Gilson, sou filho do prefeito Adroaldo, como é que tá? E assim, disse, opa, tudo bem, legal. Tu quer trabalhar na prefeitura? Daí eu quase caí da cadeira, né? Pô, peraí. Tu era oposição, né? Eu era oposição, eu fiz a campanha do adversário do pai dele. Sim. E ele me chama para trabalhar na prefeitura. Eu disse, deve estar falando com a pessoa errada, eu acho, né? Até perguntei, tu não tá ligando pro cara errado, cara? Ele disse, não, tu Cris Costa, né? A gente viu o teu trabalho aí na campanha, tu foi um cara bem imparcial, né? Tu não criticou o concorrente, não botou nada em redes sociais, que na política tem muito disso, né? Começa a ofender o adversário nas redes sociais, começa a falar mal dele, não sei o quê. Cara, nunca me manifestei, fiz o meu trabalho profissionalmente pro partido, né? Tinha lado, eu estava ali com eles, votei neles, né? Mas daí aconteceu isso. E daí eu disse, cara, tu me pegou de surpresa, eu estou em Passo Fundo agora, vim com meus pais aqui, mas a gente pode conversar. Daí disse, então tá, quando tu voltar de Passo Fundo, tu me liga. Né? Daí dia 13 eu estava em Passo Fundo, liguei para o Gilson, né, e marquei uma reunião com ele. Daí, beleza, a gente gostou do teu trabalho, nós estamos precisando de um assessor de imprensa, nós não temos no nosso lado, né? Até porque o cara que fez a campanha, que é o Evaldo, ele era assessor da Câmara, né? E ele ficou na Câmara, até porque ele tinha programa na Rádio Encantado lá. Sim. E facilitava os horários para ele trabalhar. Se ele fosse para a prefeitura, ele não ia ter que sair da rádio. Então, até o Evaldo também falou do meu nome lá. Então, daí surgiu esse convite. Dia 3 conversamos e dia 4 eu fui conversar com o prefeito.
né? Sentei com o prefeito, o Adroaldo, e com o Enoir, que era o vice, né? E conversamos ali e acertamos. Dia 5 eu comecei a trabalhar como assessor de imprensa da Prefeitura de Encantado. Né? E eu tinha certa rejeição do PP até então, por estar do lado dos adversários. Claro. Né? Porque o Adroaldo ele veio do MDB, então para ele não teria problema. O Adroaldo sempre foi uma pessoa assim, ó, que ele nunca olhou partido. Ele olhava o profissionalismo da pessoa. Tanto que pessoas do MDB foram trabalhar com ele no governo também. Sim. Né? Hoje tem várias pessoas do MDB lá dentro da prefeitura. E como é que o MDB olhou para ti? Depois que tu... Cara, eu... Como é que bem foi tranquilo. o tratamento? Assim? Não, bem tranquilo, assim, ó, poucas pessoas, assim, rejeitaram essa decisão minha. Porque tem isso, né? Na verdade, Alan, eu conversei com as lideranças do MDB antes de ter aceito o convite. Né? Eu conversei com as lideranças e disse, ó, eu recebi o convite, né? E o que vocês acham, né? Eu preciso trabalhar, até porque o partido não paga minhas contas, né? Eu recebi uma proposta boa, né? E sabe que rádio a gente ganha pouco pra caramba, né? Então eu aceitei, né? E daí o pessoal, não, vai lá, muitos me deram forças, né? Ninguém foi contra, assim, né? Mas quem foi contra não se manifestou, né? Só que eu tinha uma rejeição por parte dos progressistas, né? Porque não admitiam que um cara do MDB fosse trabalhar no governo deles, né? Mas, enfim, aos poucos fui conquistando a todos, né? Com o meu trabalho, né? Vocês me conhecem, sabem que eu me dou bem com... Desculpa. Sabem que eu me dou bem com todo mundo. E fui conquistando os caras, não, mostrando meu profissionalismo, assim como eu fiz no outro lado, e ali foi. E eu fui virando assessor do Adroaldo também. Né? E por muitas vezes o Adroaldo me levava a Porto Alegre, na verdade eu levava ele, porque eu dirigia para ele. Sim. Né? Ele gostava do meu trabalho como motorista também, então eu comecei a levar ele para Porto Alegre, comecei a assessorar ele também, cuidava das redes sociais dele também, e ali foi criando um vínculo muito forte entre eu e o prefeito Adroaldo. E eu fui aprendendo muita coisa com ele. É, o que eu ia te dizer, foi o grande mentor da tua carreira política até então. Muito, né? Foi muito, ele, né? muito. Era um cara muito experiente, já tinha tido outras... 50 anos na vida política, né, cara? Exato. Então eu não tive, olha, foi o melhor professor que eu tive, né? Aprendi muito com ele. Cara, até que eu me estourei, né? Por que eu me estourei? Eu saí da prefeitura porque eu não aguentava mais ele, né? Por que eu não aguentava mais ele? Porque ele cobrava muito. Exigente. Muito exigente. Cara, ele me xingava, me chamava tudo que é coisa, cara. Mas por quê? Um dia eu fui conversar com o filho dele e o filho dele disse assim, o Gilson, Cris, sabe por que ele faz isso contigo? Porque ele gosta de ti. Exato. A Ele gente gosta só de briga, tu cobra de quem tu gosta. Porque quem tu o não teu tem pai, interesse, tu não... você que tem o pai vivo hoje, e o teu pai te cobra muito, mas te cobra muito, não deixa tu fazer as coisas que tu quer, ou te ensina muito, cara, dê valor a ele, cara. Dê valor, porque depois você vai lembrar disso. Você vai lembrar disso. E aí, através do prefeito, tu conheceu um pouco mais de política, né? E nas últimas eleições tu resolveu colocar o teu nome, daí sim, né? Com a tua filha já nascida, criada. Daí eu fui me preparando para isso, né? O prefeito falava para mim, ó, tu tem que concorrer na próxima e tal, né? E como eu estava no MDB, eu fui para o PSDB, né? Que era o partido do prefeito, né? A única coisa que ele me pediu, né? Para mim assinar ficha no PSDB, para não ter problema com progressistas até então. Pô, agora ele está filiado ao PSDB, ele é do PSDB. Eu sempre deixei claro que eu não sou partidário. E até hoje eu não sou partidário. Sim. Eu tenho uma sigla que eu defendo, né? Porque tem que ter. Porque precisa. Mas assim, ó, os meus ideais, meus princípios, meus valores, se forem de acordo com o partido, beleza. Até que o partido faça alguma coisa errada, queira me levar para outro caminho, eu estou fora. Eu não vou seguir o que o partido determina. Mas não tem essa questão da obrigação de votar com o partido sempre? Não tem essa orientação? Tem uma orientação, tá? Mas, por exemplo, eu já fui favorável a projetos da oposição na Câmara de Vereadores. E eu deixei bem claro, né? Deixei bem claro que, gente, eu quero votar pelos bons projetos, né? Só que você tem que ter todo um jogo de cintura, né? Por exemplo, com o Executivo. Hoje eu sou líder de governo na Câmara de Encantado. Certo. Né?
Então, claro, a gente tem que ter um posicionamento favorável, né? Mas o que eu falei ao prefeito? Que a gente discutisse antes de levar os projetos para a Câmara, para que eu tivesse todas as informações, para que eu tivesse autonomia de bem defender os projetos do Executivo e que pudesse dar as minhas ideias. Se tivesse uma coisa lá que estava errada ou que eu não achava certo, eu ia chegar no prefeito. Prefeito, eu acho que isso aqui nós temos que mudar, né? Porque eu não vou ter coragem de defender isso aqui, né? Não vou ser hipócrita de defender uma coisa que eu não compactuo. Porque tu sabe, Cris, que pra gente que está de fora da questão do meio ali, do foco da coisa, a gente, que eu digo nós, povo, tá? Parece às vezes que os interesses da população são o que menos importa. O que importa é o interesse do partido, entendeu? Pra gente aqui fora olhando, né, tem certas coisas, pô, mas isso é claro que tem que fazer, e o partido vota contra. O partido, de uma maneira geral, todos os partidos, enfim, brigam muito pelos seus interesses, né, e não pelo interesse da população, que na realidade, tu tá ali, tu é um representante do povo, das pessoas que acreditaram no teu projeto, no teu nome, para ser vereador de Encantado, né? E aí chega na hora, tu sabe que o projeto é bom para a população, mas não é aquilo que o partido quer, o interesse do partido. E aí, esse jogo, como é que fica? Cara, esse jogo, na verdade, ele tá caindo, assim, sabe? Ele tá diminuindo, na verdade, né? Depende, nós temos uma boa renovada na Câmara de Encantado, né? E creio que nas próximas eleições isso vai acontecer mais ainda. Sim. Então, assim, ó, eu vejo que ainda tem um pouco desse ranço político, né? Tanto que nas primeiras sessões a gente teve uns embates meio fortes lá, devido a isso, questões políticas, né? Onde a gente falava, cara, já acabou as eleições, agora nós somos todos encantados, Sim. não tem partido, né? E a gente queria deixar claro isso. Então, Tem que ter essa união para um bem maior exato, do cara. município, Ainda da mais população. no momento que Encantado vive, Exatamente. né, Alan? Com o Cristo protetor agora ali em construção, né? Então a gente precisa nos unir. E tivemos alguns embates, mas agora a harmonia voltou ao lar, digamos assim. A Câmara hoje está pacificada, vamos Tá dizer pacificada. assim. A Câmara de Encantado está pacificada. Cara, e a população, tu acha que acompanha, tá ciente disso? Cara, a Tipo, população as pessoas acompanha. Tem, porque uma vez isso eu acho que era meio que... Cara, pouca gente acompanha, sabe que pode ir lá comparecer à Câmara, acompanhar essas votações. A pandemia afastou um pouco a isso população, sim, né? sim. Mas agora, assim, ó, como deu uma melhorada na pandemia, as sessões podem ser assistidas pessoalmente, né, pela comunidade, e as redes sociais, né, que facilitou um pouquinho do trabalho também. Sim. Né? Isso acho que ampliou os horizontes para quem tem interesse, e infelizmente a maioria não tem interesse, né? Acha um saco tu ficar assistindo debates da Câmara de Vereadores, ou Câmara dos Deputados, ou do Senado, enfim, mas eu acho fundamental para tu ver a atuação realmente daquela pessoa da qual tu acreditou e tu depositou o teu voto nela, que é um voto de Que tu acredita confiança. que vai te representar. Exatamente, né? Então eu acho fundamental, é um erro nosso como população não se interessar por esses assuntos, por essas sessões, né? Eu vejo que quando tu tá lá ao vivo é muito mais fácil de tu até pressionar o vereador, ó, tô aqui. Né? Porque nas redes sociais tu tá em casa, é mais ou menos o futebol, né? Sem público no estádio, Vocês né? tiveram sessões online, assim? Sim, tivemos algumas durante Sempre a pandemia. acho transmitido pela internet, não é? Não, mas eu digo os vereadores em casa, né? Ah, O sim, Alan tá sim, falando, sim. né? De É, home vocês office. tiveram Isso. Sim, tivemos no período forte da pandemia ali, a gente teve sessões de casa, né? Cada um na sua residência. Cara, e outro fato curioso, assim, ó, que tem aquela turminha a turminha do ódio, assim, sabe? Tem. O gabinete do ódio. Que Tem o digamos gabinete assim. do ódio na Ma- Câmara dos não, Vereadores? não entre os vereadores, mas entre a população. Sim, sim. tá. Né? Sim. Que é aqueles que, cara, assim, ó, tem que ter polêmica, tem que ter briga lá, senão não Não vale rende. a pena assistir a Tá, sessão. entendi. Mas né? isso já é uma coisa do ser humano, né, cara? É É. difícil da gente controlar isso, né? Uma coisa que eu prezo bastante é o diálogo, né? Principalmente agora, nesse momento que eu estou como líder de governo, e eu sempre deixei bem claro, eu acho que eu estou conseguindo passar essa mensagem, né? Porque a gente já teve muito embate na Câmara, né? Já teve, não de agora, de outras Sim. legislaturas. Então, cara, tudo se resolve no diálogo, cara. É Não conversando. adianta, é conversando. A gente se reúne algumas vezes antes da sessão, tenta resolver algumas situações, né, internas, para não expor isso
para fora. Né? E eu acho que é por aí. O nosso prefeito, Jonas, ele tem se mostrado... O prefeito Adroaldo faleceu o ano passado? Faleceu esse ano, em março desse ano. Março desse ano. E o vice é quem assumiu, o Jonas? vice, que era o Jonas, é quem assumiu. Tá. E o Jonas já foi vereador, assim como o falecido prefeito Adroaldo. E o Jonas, no começo do ano, ele acompanhava todas as sessões, como vice-prefeito. Né? Ele fazia essa interlocução entre Câmara e Prefeitura. E, de vez em quando, agora como prefeito, ele vai na Câmara. A segunda-feira passada ele estava na Câmara. Né? E quando tem alguns projetos que precisa ter mais explicações, ele mesmo vai pessoalmente explicar para os vereadores, conversar, né? Coisa que com o prefeito Adroaldo a gente não tinha isso, porque o prefeito Adroaldo já era uma pessoa diferente, ele tinha o seu estilo de trabalho, né? E hoje também tem os secretários que quando interessa o projeto da pasta deles, eles vão lá explicar. Nós tivemos agora a aprovação de um projeto importante que era a contratação de professores, né? Que a gente tinha que repor. Por que repor? Porque as aulas estão voltando, né? Não que elas estivessem paradas, mas está voltando o turno integral, né? Estavam com capacidade reduzida, agora vai começar a voltar presencial aos poucos. 100%. 100%. Precisa mais professores. E a Câmara, esse projeto entrou no dia da sessão, na segunda-feira à tarde, e isso não está no regime interno de se votar, né, ou se ler o projeto no mesmo dia. E a presidente da Câmara foi muito feliz ao ler o projeto e ao colocar em votação. E foi aprovado. Por quê? Por causa da importância do projeto, por causa que a secretária foi até a Câmara explicar para os vereadores. Então, assim, o diálogo, isso é importante em todas as câmaras. Eu acho que a gente tem que parar com esse ranço político, né? As eleições passaram, a gente tem que conversar, dialogar mais, né? Isso em todas as câmaras, tem que acontecer mais esse diálogo, esse entendimento. Porque o que acontece? Os caras chegam lá na sessão e ficam quietinho ali na sua, e quando começa a sessão eles soltam o verbo. Né? Cara, se dá para resolver antes, para que soltar o verbo? Para que tu tem que reclamar? Acusar. Por que tu tem que botar no ar isso? Né? Se eu tenho um problema com o Alan, eu vou tentar resolver com o Alan antes de entrar no ar, cara. Isso seria o mundo ideal. Né? Alan, isso seria o mundo ideal. Nós temos né, a gente diverge, né? A gente tem que divergir de ideias, mas de isso pensamentos, né? Mas com respeito. Debater o assunto, né? Exato, com respeito e não levar para o lado pessoal. É que tem pessoas que gostam do show, cara. Na última sessão eu cheguei a falar na minha tribuna, gente, como é que eu vejo a nossa Câmara de Vereadores? São 11 vereadores. Aqui é um time de futebol. A gente vai jogar, a gente vai se xingar, a gente vai puxar o cabelo, que não é o caso do Carlão. Comigo né? não ia dar. Mas assim, cara, acabou o jogo, velho. Vamos sentar, conversar, vamos continuar se dando bem, né? O Odair falou que não é o problema dele também. E vamos tomar uma cerveja e tranquilo, passou. Né? Eu acho que se tivesse mais essa harmonia entre vereadores, e eu vejo hoje que está se perdendo um pouquinho desse ranço político, dessas brigas aí. Essa disputa por território. Exato, né, cara? Porque as coisas estão mudando. A velha política está terminando, creio eu. Que o mundo mudou de uma maneira geral, né, cara? Essa questão da pandemia foi só um fator, na minha opinião, um fator multiplicador, né? Porque o mundo mudou 100%. Né? A gente viu nas últimas eleições presidenciais aí um cara que não tinha... Ninguém levava fé nele, né? Que não tinha dinheiro. Tem fotos, inclusive, dele fazendo as lives dele com um telefonezinho e um cara segurando a lâmpada e o cara do marketing dele tomando água numa jarra de plástico. Né? Quer dizer, sem luxo, sem dinheiro, fez campanha e se elegeu presidente. Bem ou mal, isso é outro assunto. Mas ele se elegeu presidente porque as pessoas, na realidade, pra gente, povo, sabe, não interessa. Ninguém está mais interessado no cidadão, no político, que tem dinheiro, o espaço no rádio, o espaço na TV, o que se pressupõe que as pessoas querem que o cara atue, que o cara faça as coisas de acordo com os interesses da população. Exatamente. Isso é o mais difícil, né, de acontecer. Os caras se elegem, prometem mundos e fundos, chega na hora lá, né, que estão exercendo o seu mandato, seja ele de qual nível for, a pessoa chega lá, parece que esquece, né? Exatamente. Tudo que veio. Tu tens alguns projetos que são teus aí, né? Que tu já defendia em campanha e que tu tá tentando, pelo menos, colocar em prática agora.
Tem alguns projetos, sim, voltados à educação, à saúde, né? Um dos projetos aí que agora vão entrar em andamento, que é a colocação aí no ensino médio de robótica, de economia, de liderança, de matérias mais voltado para esse lado aí também. Sim. Uma bandeira que eu defendo muito, que é os imigrantes, né? Inclusive, fui a Caxias para conhecer o CAI, que é o Centro de Atendimento ao Imigrante, que tem em Caxias do Sul, né? Para que a gente possa implantar em Encantado também. Tem bastante imigrante em Encantado? Tem cerca de 800 imigrantes. Nossa. Haitianos, a maioria? E, inclusive, assim, durante a minha campanha, eu deixei claro que uma das minhas bandeiras era os imigrantes. E eu ouvi de pessoas assim, cara, o haitiano não vota em Encantado. E eu disse para ele, cara, mas eu não estou pensando no voto. Exatamente. Eu estou pensando no ser humano. Me ajudar. Porque é uma vida. Imagina se tu fosse morar no país deles lá e tu não tivesse nada. Ninguém por ti, né? Ninguém te ajudando. E o Brasil, historicamente, é um país feito por imigrantes. Exato. Alemães, italianos, Exato. Japoneses, São Paulo, Paraná tem muito, né? Orientais ali. Quer dizer, o Brasil é um país feito quase que exclusivamente de imigrantes, né? Então, assim, em Encantado eu vejo um pouco da resistência da integração entre haitianos, venezuelanos com a comunidade local, sabe? Porque os haitianos têm uma cultura diferente da nossa, Sim. né? Então, a gente precisa integrar mais esse povo. A gente precisa proporcionar para eles um atendimento na língua deles. Sim. Né? Tem gente que acha que não, eles têm que aprender a nossa língua. Eu não também, vejo assim. Né? Mas não dá para. Mas no momento que não se consegue ainda, aos poucos, eu acho que dá para ter esse meio termo. Sim. Né? Então, assim, vamos tentar fazer um meio termo, vamos tentar fazer um atendimento mais especializado, voltados para eles, né? Porque muitas vezes os haitianos vão num posto de saúde ou vão numa escola falar lá que ninguém entende nada, porque eles não falam português. Sim. Alguns falam, né? Mas então tem que ter esse atendimento meio que especial para eles ali, para poder ajudá-los. E uma cidade que está construindo o Cristo, né? Que pretende se dedicar mais ao turismo, obrigatoriamente tem que ter isso aí. Exatamente. Né? Tem que ter, porque não vão ser só pessoas aqui do Brasil que vão visitar Encantado. E aí os próprios imigrantes aí, não só haitiano, angolano, cara, eles falam 2, 3, 4 línguas. Inglês, francês, espanhol. E por que não inserir na sociedade e ajudar no turismo? Aí entra muito forte a questão da educação. Né? Exatamente. Aí então, poderia usar muito. Tem muitos, cara, que são professores, cara. São professores. E tu poderia ensinar uma língua, sabe? E inserir na sociedade para trabalhar também na área deles. Pô, cara, por mais que tem muita gente hoje aprendendo inglês, né, e tal, mas tu não chuta uma moita e sai 4, 5 falando inglês fluente. Não. E eles, a grande maioria, falam, cara. Pô, se tu tá se preparando pro turismo, né... O inglês é uma língua fundamental, uma língua universal. Né? Exato. Nós vamos precisar ter pessoas que falam inglês em exatamente, mas exato, cara. Italiano. Exato. Agora, eu vejo assim, eu como cidadão, assim, eu vejo uma falha muito grande, e a gente fala, e já falávamos isso antes, né, no famoso tripé, né, que eu vejo político prometendo gerar emprego. O político não tem que gerar emprego. Não. Entendeu? O político tem que gerar condições para que as empresas se estabeleçam, né, e gerem as empresas. O empresário gera emprego. O político não tem que gerar emprego. O político, para mim, assim, aquele tripé famoso, né, a saúde, a segurança pública e a educação. Eu acho que esse é o foco, sabe? Porque se tu tiver professores bem remunerados, escolas bem montadas, bem aparelhadas, bem equipadas, né, que ofereçam condições para o aluno ir estudar, as crianças vão estudar. O problema é que o mundo mudou, mas parece que a fórmula de ensino não, né, continua a mesma ainda, né? E tu vê pela tua filha, sabe? Eu tenho meu neto, né? Que tu vê que essa forma de ensino antiga já não funciona mais. Precisa modernizar isso aí. E eu acho que o foco da política tinha que ser somente isso: segurança pública, saúde e educação. Exatamente. E tu sabe que esse negócio de emprego foi motivo de polêmica envolvendo meu nome no início do ano. Ah, é? Por quê? Porque eu fui fazer uma postagem nas redes sociais dizendo o seguinte: gente, eu não sou o gerente do Cine, fui eleito vereador. Sim. Né?
Sim. Por que eu falei isso? Porque as pessoas começavam a me ligar pedindo emprego para mim, né? Eu disse, cara, pô, peraí, né? Tá errado isso. Eu fui eleito vereador, não gerente do Cine. Sim, Né? sim. Tem o Cine lá que tem empregos. Até eu fui fazer, na época, uma verificação, tinha 80 vagas de emprego no Cine, de Encantado. E tem pessoas que falam que não tem emprego, Sim. né? Porque elas não vão atrás. Muitas pessoas não querem trabalhar sábado e domingo. Esse é o eu quero um problema. serviço um trabalho de segunda a sexta. Que ganhe 3, 4 mil por É, mês. exatamente. Tem gente até férias. hoje, cara, que me pede isso. Isso não deixa de ser, Cris, na tua opinião, assim, uma espécie de... Porque se fala muito, o político corrupto, né? Mas o povo, o cara que vai lá te pedir emprego para a filha dele, vai te pedir para antecipar a cirurgia para fulano que está precisando, não sei o quê. Isso, né, é uma maneira de tentar corromper aquele cara que tu acusa depois de ser fugiu a palavra, de ser corrupto. Exatamente. Né? E acontece muito, né? Acontece muito. Tem o famoso o voto comprado, Sim. né? Eu votei em Tito, não me arrumo emprego agora. Tem essa cobrança? Sim, tem também. Tem. A gente vê muito isso. É por isso que a gente quer que as pessoas entendam um pouco mais de política, cara. Não, é uma maneira de tu abrir a cabeça. Exatamente, cara. Se você que está nos assistindo agora, né, você tem a prática de fazer isso é uma coisa errada. Né? Tu Isso não pode tá estar falando do político se tu tá falando. Exatamente. Como é que tu vai cobrar o cara se tu tá fazendo a mesma coisa? Exatamente. E acontece muito. Eu vejo que diminuiu bastante essa prática do voto comprado na campanha. Diminuiu bastante, assim, tá? E uma coisa que muita gente dá risada quando eu falo, que eu fui eleito sem eu comprar nenhum voto. Entende? Eu fui eleito sem eu comprar nenhum Até voto. porque tu não tinha dinheiro. Não também. tinha dinheiro, né? Se alguém comprou voto por mim, a responsabilidade é da pessoa. Claro. Né? Mas eu sempre deixo isso claro. Eu fiz 476 votos em Encantado, né? E por Qual é o número de eleitores que tem Encantado? 13 mil, por 13 aí. mil. 13 mil Então, eleitores. Bem interessante. Então, cara, e eu entrei com essa... Eu disse, eu vou entrar na política, só que eu não vou comprar voto, tá? Eu não tinha dinheiro, vocês são testemunhas disso. Eu trabalhava na rádio, eu me afastei da rádio para concorrer. Eu fiquei durante todo o período 7 meses sem salário, com a minha esposa sustentando a casa. Sustentado né? pela mulher, literalmente. Exatamente. E cara, eu disse, cara, eu vou concorrer, mas eu não tenho dinheiro. Foi na cara e na coragem. Fui na cara e na coragem. E ajuda de algumas pessoas. Claro. Sim. Né? Eu tive um gasto em torno de 10 mil reais. Né? E com ajuda. Né? O falecido prefeito Adroaldo me ajudou, o partido me ajudou, né? O deputado me ajudou. Tive ajuda de alguns empresários, meus amigos, que também me ajudaram, com ajuda de custo, na verdade. Sim. Pagar gasolina, eu trabalhei com uma cabo eleitoral, uma menina. O que eu fazia? Cara, eu cheguei a ter um problema de fascite. Eu tenho fascite plantar e fazia anos que não me atacava a fascite plantar. E durante a campanha eu tive que parar um dia, porque eu não conseguia mais caminhar, por causa da inflamação na sola do pé. Poxa. E o cara que me botou na política, o Turati, sempre deixou bem claro, Cris, tu precisa só de uma coisa, 2 pares de calçados, né? 2 pares de calçados. Vamos caminhar. Vamos caminhar. E eu fiz isso. Cara, só 3 bairros eu acho que eu não consegui ir visitar, mas assim, ó, eu e a minha cabo eleitoral fomos de casa em casa. Não falamos com todos, não falamos. Mas onde a gente não falava, a gente deixava o flyerzinho, né, o santinho na caixa de correio, né? E foi assim, e caminhando. E eu e ela. E Final de semana, minha esposa me ajudava. Desses bairros que tu foi pedir voto lá, então, a pergunta que eu vou fazer para ele agora. Tu já voltou nesses bairros? Já foi lá Nem de todos. novo? Nem todos. Alguns sim. Alguns sim. Porque tem muito disso também, né? O Tem. cara aparece de 4 em 4 E anos. eu ouvi né? muito disso. Não, porque muito. é verdade. É Tu verdade. volta aqui, Tu volta aqui depois, verdade. cara. É verdade. Não, tu vai lá e pede voto, Ah. promete, vou arrumar asfalto para essa rua, vou Saneamento ajeitar básico. o posto, papapá, e depois o cara some e volta dali a 4 anos. Alguns pedidos, na verdade, eu tive alguns pedidos durante a campanha, mas de serviços públicos, Uhum. né? Tinha os pedidos também Sim. pessoais, né?
Só que isso eu falava, cara, eu não posso te ajudar nisso, né? Pedia dinheiro, pedia cesta básica, gasolina, não sei o que. Disse, cara, eu não tenho dinheiro. E engraçado que com alguns eu brincava, cara, eu tô sem salário, cara, tu não quer me ajudar um pouquinho na minha campanha aí? Né? Em vez de tu pedir, tu me dá um pouquinho aí. Enfim, e a gente ouvia bastante disso. Eu não consegui visitar, claro, a gente vai indo aos poucos agora aí. A minha ideia é fazer reuniões nos bairros, assim que normalizar a pandemia, ouvir a comunidade, né? Fazer contato com os líderes comunitários, ouvir as demandas, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Só que assim, né, cara, tu não vai passar de casa em casa, Sim, não vai conseguir, fosse uma campanha. como se fosse uma campanha, tem que ter esse, né? A campanha tu tem que fazer, tem que passar de casa em casa, tu vai ouvir algumas coisas. Eu ouvi muito que, você só vem de 4 em 4 anos, não sei o quê. Eu disse, olha, eu concordo com o senhor, sabe? Mas o senhor tem que cobrar de quem passou aqui há mais tempo, né? E o cidadão está no direito dele, né? Porque Não, o político... lógico. E agora a cobrança aumentou, né? As redes sociais estão aí. Sim. Só que muito político não vai na casa das pessoas, manda o seu cabo eleitoral. E durante a campanha eu via muito isso. Muitos candidatos não iam nas casas, principalmente os que já eram vereadores, né? Eles mandavam o pessoal ir lá, vai lá, entrega o santinho lá, faz divulgação, né? Porque eles trabalhavam de outra maneira, eles iam em visitas marcadas, né? O Carlão quer falar comigo, eu vou lá na casa do Carlão, vou lá na casa do Alan, eles faziam esse trabalho aí. Cara, fala um pouco do teu projeto sobre as diárias, cara. Diárias. Isso aí esse aí é um assunto, cara, indigesto para... Tá. Sobre esse projeto aí das diárias aí, quando tu vai viajar, como é que funciona o negócio? Cara, vai viajar como vereador. A trabalho. Como vereador. Vocês querem Porto Alegre ou Brasília? Não, vamos a Porto Alegre. Tá, Porto Alegre. Próximo o que o vereador ganha? Isso. Como é que funciona esse esquema esquema no bom sentido? Sim. De diárias. Está dentro da lei. Dentro da Parece lei. que é um esquema com um conluio. Não, dentro da lei Dentro da lei. Como é que é? Uma coisa que me fugiu a palavra. Legal é. Às vezes é imoral. Sim. Tá, entendi. Então, assim, o que acontece? As diárias Porto Alegre, por exemplo, o vereador ganha uma diária de R$200, tá? E mais o ressarcimento de despesas. Gasolina, pedágio, estacionamento, né? Tá, e esses R$200 é para que isso? Para alimentação. Para alimentação. Vai para Porto Alegre para comer churrasco. R$200 para passar o bem, dia, né? Para passar o dia, tá. E daí você tem mais o ressarcimento, que hoje dá em torno de R$250. Que seria o quê? Gasolina, Combustível, pedágio e estacionamento, tá? Uma ida a Porto Alegre, 450. É grana, hein, velho? É grana, tá? Brasília. Brasília, você ganha a passagem aérea. Né? Ganha a passagem aérea. Ganha a passagem aérea. Quanto está hoje uma passagem aérea? Cara, eu gastei... Eu fui uma vez a Brasília esse ano, até eu quero falar depois da polêmica das cestas básicas. Sim. Eu fui, era R$900 eu gastei de passagem, ida e volta. 900 ida e volta. Tá. E daí assim, Brasília, você ganha a passagem aérea, você ganha o ressarcimento de gasolina, pedágio, estacionamento até o aeroporto. Sim, tu vai deixar o carro no aeroporto. Isso, tudo pago depois pela Câmara, né? E você ganha uma diária de R$940. Diária para hotel e alimentação. R$940. Por dia. Tá? É alto, é um valor alto, mas fica dentro da média. Porque mas alto, uma né? diária num hotel em Brasília é R$300. Tá, mas daí tu gasta o quê? Mais daí 150... tu tem R$600 para te comer. É alto. É muito alto, Não, eu cara. digo, é alto, mas até, sei lá. Tá, e daí o que acontece? Daí você tem esse valor e a meia diária, que é a metade do 940, tá? São 3 diárias e meia. Como assim? Né? Porque um dia você vai voltar, não vai precisar tem aquele o deslocamento, na verdade, a meia diária serve para o deslocamento. Que tu sai de Brasília, vem para cá, daí tu tem meia diária que tu vai almoçar só e tal, né? Então, assim, vou dar um exemplo. A maioria das vezes a gente sai na terça-feira de Porto Alegre, com pernoite em Brasília, de terça para quarta, quarta para quinta, quinta para sexta. Então, essa meia diária seria de sexta-feira para te até passar... chegar em casa. Né? Então, você até chegar em casa. Tá, e aí, o vereador vai fazer o quê em Brasília? O vereador vai a Brasília atrás de emendas parlamentares.
né? O que seriam as emendas parlamentares? Emenda parlamentares seria o recurso que o município recebe via deputado federal ou senador. Tá. Que é aquele recurso que vem 100 mil para saúde, 200 mil para fazer asfalto, 300 mil para fazer calçamento, 500 mil para reformar escolas. São esses valores que, quando está muito na mídia, as pessoas Sim. sabem entender. Sim. Né? Só que, no meu entender, né, a nossa diária é muito alta. Né? A nossa diária é muito alta. O que eu, durante a minha campanha, sempre propus? Que eu não iria trabalhar com diárias, apenas ressarcimento, que é um projeto que eu estou montando e vou apresentar aos meus colegas. Trocar as diárias pelo ressarcimento. Traz a notinha. Traz a notinha do que tu gastou e tu vai receber, Sim. mas tendo um teto, um limite. Sim. Né? Só para vocês terem uma ideia, um deputado estadual que vai a Brasília, a diária dele é R$ 740. Deputado estadual. É. Vereador Encantado é R$ 940. E eu estou fazendo levantamento de outras câmaras da região para saber o valor de diárias que eles têm. Né? Porque, cara, é um valor absurdo. São R$ 3 mil e pouco que você ganha para ir a Brasília, passar 3 dias. Não, Cara, e vamos combinar muito que dinheiro, cara. Vamos combinar que se o motivo é tu ir buscar dinheiro de verba do parlamentar para a saúde, para a educação, para a estrada, enfim, para o que for, saneamento básico, isso é uma coisa que tu faz, resolve hoje em dia numa reunião online. Cara, Carlão, Ou não? Na verdade não é bem assim, mas tu pode fazer um primeiro contato por telefone, por e-mail. Por e-mail é mais difícil, cara, mas tu tendo um deputado ali, me consegue tanto e tal. É que tu não vai pedir pro deputado da Bahia. Tu vai falar com o pros deputado teus. gaúcho. O cara que vai te ajudar é o cara que tem alguma ligação com a região em que tu atua. Exatamente. Entendeu? Ele tem uma ligação, ele frequenta a região, ele recebe votos ali, coisa e tal. Né? Então, esse cara conhece a região, Exato. conhece os problemas da região, conhece o vereador, entendeu? Então, não tem por que eu vejo, sim, não tem necessidade de tu ir a Brasília, até porque esse deputado vem pra cá. ao estado de origem dele, semanalmente, né? A grande maioria, pelo menos, vem, né? Então, ele pode muito bem resolver isso aqui, não teria necessidade de gastar essa grana para ir lá. Não, Só de vez em quando eu até acredito que seja interessante, sei cara, lá, mas sabe? Ir presencialmente. Mas só antes de tu continuar, como é que é o acesso a esses caras? Eles são acessíveis? É fácil de tu chegar? Cara, Brasília, assim, ó, Carlão, só para falar a tua colocação, se tu não vai mendigar, né, a palavra certa, tu não ganha, tá? Tu tem que ir lá se humilhar pros caras, tem que ir lá alisar o cara, né? É outra tratar relação que bem. tem que mudar, Exatamente, né? Porque quando o cara vier aqui no final de semana, tu pega ele aqui, tá, bicho, e aí? Eu sou contra emendas parlamentares. Eu a deixei princípio claro. também sou também. Sou totalmente Porque esse contra. dinheiro não é o dinheiro do deputado, é Não. o dinheiro que sai Do do caixa governo. do governo. Tá? Que teoricamente teria que vir para cá de qualquer jeito. Eu sou contra, mas é o que a gente tem para trabalhar. E a gente não foge disso, entende? E não existem projetos para mudar isso? Antigamente não existia, né? Antigamente o governo te mandava direto, né? Mas assim, ó, não sei como tá isso aí. É difícil, porque os deputados que vão ter que votar, né, Cara, Alan? Tu acha que eles os vão tirar grandes- as emendas parlamentares para te daí não? Quem é que vai fazer campanha para os deputados? depois? Exatamente, porque isso é uma maneira de barganha, né? Um dos grandes motivos da gente ter criado esse podcast politizado está justamente nisso aí. O que a gente quer? Fazer com que as pessoas entendam esses processos, entendeu? E essas pessoas cobrem, não só do vereador. Claro, o vereador está acessível aqui, eu vou ali encantado e falo contigo na Câmara, tu tem teu gabinete lá, mas cobrem também os deputados estaduais, os federais, os senadores, enfim, o presidente da República, quando ele tiver, sabe, em campanha, ou tiver por aqui, tiver como tu... Porque hoje em dia as redes sociais facilitam muito também tu cobrar esse tipo de coisa. Essa relação é uma relação que precisa mudar. Esse dinheiro tá indo no ralo, entendeu? De coisas que as pessoas estão sentindo falta. A gente vê hoje com a questão da pandemia, sabe, o quanto a saúde, por exemplo, é uma coisa que estava atirado, né? E veja bem, a falta de leito em hospital, a falta de profissional, a falta de medicamento, isso na pandemia ficou evidenciado, né? Mas na realidade isso é um problema que se for procurar no Google ali, tu vai achar, sabe, de outros anos, cada vez que chega o inverno aqui no Rio Grande do Sul, sabe, a questão dos hospitais no Brasil inteiro, hospitais lotados, gente morrendo na fila, isso não é um problema de hoje. A saúde está atirada sim, e é dinheiro que poderia muito bem estar sendo destinado à saúde, à educação
e a segurança pública. Só para as pessoas entenderem, os deputados eles têm hoje um recurso de 16 ou 17 milhões por ano para destinar aos municípios. Né? Por E aí exemplo, tu tem que ir lá puxar o saco eu sou do cara, né? deputado, tá? O Carlão é de Estrela. Né? O Carlão vai lá, ô Cris, tô precisando... eu vou te dar 1 milhão. Já sobrou 15. Né? O Alan vai lá, 500 mil para o Alan. Né? E Eu assim quero vai 1 milhão indo. também, cara. Por que 1 milhão só para ele? Eu também quero 1 milhão. Sou mais forte, meu argumento Mas é melhor. aí que tá, eles não destinam o mesmo valor para os municípios. Exato. Eles dão 100 mil para um, 200 mil para outro, 300 mil. Tu acha que é conforme a importância que o cara tem para ele? Talvez. O número de eleitores Talvez. do município. O deputado que é meu parceiro hoje, né, para as pessoas entenderem como é que funciona. Cara, eu entrei para a política, o meu cunhado é amigo de um deputado, né, o Daniel Tizersiak, que é de Pelotas, ele é do PSDB, e eles são amigos. No casamento da minha irmã, eu conheci ele no casamento da minha irmã, e ali a gente fez uma amizade. Ele disse, cara, eu vou te ajudar na campanha. Né? Ele me destinou um recurso para mim trabalhar, que é o fundo eleitoral. Né? Eu trabalhei com o fundo eleitoral. Por que eu usei o fundo eleitoral? Porque eu não tinha dinheiro. Né? Eu recebi um valor dele porque eu não tinha dinheiro. Ou se eu na verdade, assim, vai me perguntar, tu é contra o fundo eleitoral? Cara, eu sou. Mas se tu não consegue, né? Enfim, eu optei por isso. Talvez nas próximas eu não vá precisar. Né? E daí ele me fez uma parceria ali comigo, me ajudou, e agora eu recebi recentemente uma emenda de 300 mil reais dele. Né? Para asfalto lá em Encantado. Então, eles destinam o quanto eles querem. 300 para uma coisa. Depende do projeto que tu apresenta para ele. Sim. Né? Tu tem que dizer onde é que tu quer gastar esse dinheiro. Né? O que tu quer fazer com esse dinheiro. 300 mil em asfalto, tu prepara a máquina e só dá uma cuspida, né? Não, isso não é nada. Não, mas é um trecho pequeno lá de asfalto. É lá no bairro Planalto. Né? É uma rua que liga... Que era necessário. Uma rua que liga a comunidade do bairro Planalto, Encantado, com... A do AGF lá, um outro asfalto lá. E é um trecho pequeno, de 400 metros. Não dá meio quilômetro. Sim. Daí tu consegue. Conseguiu claro fazer. que tem que ter a contrapartida do município, né? Nesse projeto. Então a destinação de recursos dos deputados é assim. Depende do teu projeto, depende da importância, depende da cidade. Lajeado lá, eu vou botar 1 milhão. Né? Encantado eu vou dar 300 mil. Entendi. Né? Então tudo depende... E esse é o jogo político dos deputados, senadores. Eles têm os recursos tanto para gastar no seu mandato e assim eles vão fazendo a sua campanha. Por isso eu ser contra emendas parlamentares. Porque não deixa de ser uma compra de votos antecipada. Com certeza. O cara, não para de fazer campanha nunca. Tu acha que eu não vou ter que chegar lá no asfalto lá que o meu deputado deu, não vou ter que convencer as pessoas de votar nele? Vou ter que fazer isso. Né? É assim que funciona o jogo político. Pois né? é. Eu vou ter que chegar lá nos caras, lembra que eu te dei o asfalto? Né? Mas eu não sou de fazer isso, eu não vou chegar a fazer isso aí. Porque eu não sei, até as pessoas me cobram, Cris, tu tá anotando essas pessoas que tu tá ajudando? Eu disse, não tô anotando. Porque eu não vou lá na casa do Alan dizer assim, Alan, lembra que eu te ajudei? Eu acho isso horrível. Eu não gosto disso. Tem muitos políticos que fazem isso. Sim. Tem políticos que têm cadernos e vão anotando o nome, telefone. Nossa. E na campanha Isso vão é atrás ridículo. de ti. Carlão, tu lembra que eu te ajudei lá? Tu precisou de uma consulta lá, te ajudei, eu preciso de ti agora, Sim. vota em mim. Quando eu vou votar, cara, eu procuro analisar aquilo que a pessoa... Não só por mim, entendeu? Mas o trabalho do cara como parlamentar, seja ele municipal, estadual, federal, enfim, né? Se o cara fez um bom trabalho, se o cara fez um trabalho legal isso que que eu quero mereça ser reconhecido. estar lá. Exatamente, eu acho que esse é o projeto. Esse é o projeto. Mas até porque eu acredito que na questão dos políticos, cara, são funcionários. São funcionários públicos, não são? Teoricamente, a gente aqui no Brasil dá um tratamento diferente. Né? Exatamente. Cara, parece que tem que tratar como um superstar, um deputado federal, estadual, enfim, um senador. Não é, cara. Hoje em dia... Tu é um funcionário da população de Encantado. Sim. Não sei se eu estou errado. É isso, né? A gente tem hoje em dia políticos de estimação, dá pra ver nas As redes pessoas sociais a briga as que tá, pessoas né? têm que entender isso, cara. O político, cara, ele é um funcionário É o da cidadão população. que paga o salário Exatamente, do político. exato, velho. Tu sabe? tá pagando hoje, tu tá pagando o vereador, Exato. tu paga o servidor público, tu paga o deputado. Tudo, né? tudo. Tu paga o senador, o presidente. Exato. É tudo do nosso dinheiro. Exato. Esses dias eu estava olhando o programa do Datena. Como é que o Datena fala?
Eu não sei. Da Tênis não sabe imitar. Não era tu que fazia? Não. Ah, tá. Mas enfim, ele tava mostrando... Imagens, me dá imagens. imagens. Ele tava mostrando o impostômetro em São Paulo. Sim. Cara... É loucura, né? É loucura, É trilhões, loucura. velho. Trilhões. Trilhões de reais em impostos. Eu acredito, até estava vendo esses dias, São Paulo não é a cidade que mais arrecada na América Latina? É a maior cidade da América São Paulo é a que Latina. mais arrecada. É a maior cidade da América Latina. É surreal, cara. E daí trilhões. você vê, daí assim, ó, quantas mil pessoas morando na rua hoje, exato. né? Daí tava toda uma mídia em cima dos desabrigados lá em São Paulo, por causa do frio intenso que tá fazendo nos últimos dias, né? Pô, os caras não investem nisso, né, cara? Pois é. Ô, Cris, a gente está indo para a reta final do programa aqui. Eu queria que tu aproveitasse o espaço aqui para falar um pouco mais aí do que tu... Quais são os teus objetivos ainda, porque tu tá recém, né, começando a tua carreira política como vereador. E se tu pretende continuar nessa carreira, tu almeja chegar a deputado, enfim. Cara, eu Tá gostando de ser político? Às vezes dá um arrependimento, né? Mas, cara, faz parte. Eu estou aprendendo muito na política, né? Eu já tinha noção do que era política, porque eu já tinha trabalhado junto com o prefeito, né? Mas a gente vai aprendendo muitas coisas diferentes. Mas ter noção, desculpa te interromper, é muito diferente de ser o político? Cara... É, né? É. A gente pensa uma coisa e é totalmente diferente. Exatamente. Tu acha que vai fazer mundos e fundos e tu depende sozinho, de um conglomerado para te fazer alguma coisa. Tu tem que ter, hoje em dia, tu tem que ter muita coragem para te botar o teu nome à disposição. Só um parênteses, cara. Ele falou das diárias. Pois é, eu não terminei o assunto, né? Vamos antes de ele fechar, vamos dar esse ré aí, cara, para te fechar. E preparar as luvas, não, mas assim, as luvas de boxe e o ringue, porque vai dar uma pauleira também. Então, assim, ó, só para resumir essa questão das diárias, eu fui uma vez a Brasília esse ano, como eu falei, né? E o que acontece? Cara, eu não gastei R$1.000 em Brasília. Me sobrou mais de R$2.000 da minha viagem. Olha isso. O que eu fiz? Cara, eu não queria ficar com esse dinheiro. Não é meu dinheiro. Daí eu vou entrar naquela parte de novo. É legal? Mas é imoral, sabe? Pessoas passando fome e eu com R$2.000 ali no bolso, que legalmente seria meu. Tu não tá pegando nada, né? Mas, pô, eu vou fazer uma boa ação, né? Eu pensei, cara, vou reverter esses R$2.000 em cestas básicas. Eu juntei mais uma sobra da viagem a Pato Branco que eu tinha feito anteriormente, né? Que eu fui lá conhecer o Parque Tecnológico, né? Que nós estamos implantando no Encantado também. Então eu juntei as sobras ali, deu 2.600, 2.700 por aí, e reverti em 50 cestas básicas. Olha isso, cara. E isso pode ser feito? Pode ser feito. Não pode ser feito em ano de eleição. Tá? E isso eu consultei jurídico antes de fazer, para não fazer nada errado. Eu não queria ter divulgado, mas as pessoas próximas a mim disseram, Cristo tem que divulgar. As pessoas precisam saber que tu fez isso. Eu acho até para servir como exemplo. Eu fiz a divulgação pensando nisso, Carlão, sabe? E meio que arrependido. E saiu no jornal, né, cara? Eu botei nas minhas redes sociais, saiu matéria em todos os jornais da cidade, né? Porque é uma coisa que nunca ninguém tinha feito, né? Qual é o cara que vai para Brasília, sobra 2.000, vai doar, sim. né? Claro que pode ter vereadores que já fizeram isso, que não divulgaram, pode, com certeza. E eu fiz essa divulgação e tornou um pouco de polêmica. Por quê? Porque eu tive uma discussão forte com a presidente da Câmara, porque ela veio me criticar no jornal. Ela, uma ou 2 semanas após, ela foi para o Jornal da Cidade, num colunista, e me criticou, né? Dizendo que não sobrava dinheiro de Brasília, que eu estava mentindo, né? E daí o que eu fiz? Fui para uma sessão com todas as notas que eu tinha, das minhas despesas de Brasília, e apresentei na sessão, né? Eu disse, cara, sobra dinheiro nas viagens de Brasília, e sobra muito dinheiro, né? O meu gasto não chegou a R$1.000, deu 900 e pouco. De hotel eu gastei 500 e pouco. E tu passou 160, 170 reais, hotel 4 estrelas. Poxa. Eu ia dizer, tu passou bem. Passei bem, né? Só que o que acontece? Eu ia comer no shopping, uma refeição de R$30 cada vez, 40 no máximo, estourando, sabe? Sim. E comia bem, cara, no shopping. Tu vai lá, tu pede uma laminuta. A gente sabe que come bem, Claro, a gente sabe. tu vai num McDonald's da vida, qualquer outra, né? Tu sabe que come bem. Cara, não gasta 100 pila de refeição por dia, sabe?
E daí deu aquela polêmica e tal, enfim, daí passou, beleza e tal. Mas então, qual é que é a minha ideia agora? É propor aos meus colegas, eu não vou fazer nada sozinho, eu já tenho um projeto montado, tá? E propor a eles, né, antes de levar ao plenário. Né? Tu está montando esse projeto sozinho? Sim, com base eu tive como base Câmara de Carazinho, Erechim e Chapecó. Chapecó e Erechim não foi aprovado, Carazinho aprovou. Então eu tenho como base hoje somente Carazinho, que trabalha nessa forma, que extinguiu as diárias e trabalha com ressarcimento. Essa é a minha ideia para Encantado e que sirva de exemplo para outras câmaras. Né? Você não vai tirar o direito do vereador de ir a Brasília, de ir a Porto Alegre, seja lá onde for. Você só vai colocar um limite. Né? Como eu falei, a diária é legal, mas é imoral. Entende? Depende do preço que é a diária hoje. Sim. Então, assim, cara, tu vai a Brasília, tu vai ter o teu, né? Só que tu vai ter um limite. O teto hoje é R$500 a Brasília, minha proposta. Né? De 940 baixa para R$500. Dá uma boa baixada. Né? E tu vai no hotel lá, tu vai pegar nota, tu gastou R$300 numa diária. Tu tem R$200 para comer num dia, cara. Tu não come R$200 num dia? Não, tu come e sobra. Sobra. Né? Que tu gaste R$100 no almoço para comer e R$100 na janta. Não sei e R$300 no hotel. A não ser que tu queira ir em restaurantes, né? Mais caros. Então, cara, tem esse teto que eu quero propor aos vereadores, né? E eu vou conversar nos próximos dias com eles para tentar chegar a esse... Quando que tu tem uma ideia de quando vai ser essa... Cara, eu quero conversar com todos tudo eles. Política aí. É negociação. Tudo né? é negociação, cara, né? Eu colocaria esse projeto assim, ó, sem consultá-los. Sim. Tá? Não, vou botar ali e tal, mas eu não quero Botar os méritos para mim. Eu não quero dizer, o Cris tá... Eu não quero brigar com ninguém. Sim. Eu quero sentar com os meus colegas, propor a eles a minha ideia e que todos eles entendam bem. Se tiver que mudar alguma coisa aqui, alguma coisa ali, né, a gente muda. Mas eu quero que parta dos vereadores, não do Cris Costa. Sim, até porque tu dialogando, mostrando o projeto, podem surgir outras ideias, Com certeza, com certeza. Então, assim, ó, se eu quisesse para mim, puxar a brasa só para mim, eu ia meter lá para votação e que se dane. Vai votar contra? O povo tá vendo. Né? Mas não, cara, eu vou sentar com eles, né? Se a Câmara decidir, os vereadores decidirem esse projeto ser da Câmara dos Vereadores, beleza. A ideia partiu de mim, sim. O projeto de todos os vereadores é de todos, não tem problema. Ótimo. Né? Tudo certo. Acho que o importante é o resultado. É o entendimento. Né? As pessoas vão saber que a ideia partiu de mim, mas que todos assinem juntos. Né? E para resumir, então, daí tem essa ideia aí. O Carlão me falava antes sobre minhas pretensões, e na campanha eu coloquei a seguinte pretensão, que eu só vou a uma reeleição. Né? Eu acho justo o político não fazer carreira política. Sim, né? Dentro do mesmo... Então, assim, ó, eu coloquei como meta isso. Se eu concorrer novamente a vereador, eu vou somente mais uma vez. Sim. E depois eu vou fazer outra coisa, eu vou almejar outros áreas, enfim. E hoje eu não tenho nenhuma pretensão do executivo. Né? Não Confesso quer ser a prefeito? vocês, não. A minha pretensão hoje é para a Assembleia Legislativa. Né? E vou começar a me preparar para daqui 6 anos. Tem que estudar, né? Tem que conhecer o regimento, Exato. tem que as leis, coisa e tal, né? Não é assim, né? Então, assim, ó, eu não tenho... Em algumas condições não é assim. Mas Não. aí tu vai ver... Pro cara ser um bom político precisa, sim, né, cara? sim. Eu digo para ser eleito, né? Não. Aí tu elege Jardel, aí tu elege... Que era deputado, lembra? Sim. Né? Tu elege o Tiririca, né? O Romário. E tem pessoas assim que têm pretensões pelo executivo. Já eu não, eu tenho pretensão pelo legislativo. Né? Claro que eu quero ajudar meu município. Eu acho que a gente precisa de um representante no estado. Né? É desta maneira que eu quero ajudar o meu município, a minha região. Eu quero ser um representante do Vale do Taquari, por exemplo. Né? Qual é o deputado hoje do Vale do Taquari? Que não temos um representante do Vale do Taquari. Não tem. Não tem. Alguém que é daqui do Vale do Taquari, Tem que alguns que morou... representam o Vale, mas não são Claro, daqui. tem alguns, né? Nós Mas temos, não são daqui. Tem ligações. Mas imagina assim, ó, eu encantadense, né? Na Câmara, na Assembleia Legislativa, pô, os caras vão poder... E não só para Encantado, né? Para a região. Para a região toda.
E eu acho que está na hora da região se abraçar e colocar um representante lá, né? Nas próximas eleições. Tu poderia pegar mandar vir umas 3 retro, levantar o pedágio e jogar pro lado ali, né, cara? Seria ideal, né? Pede para as pessoas sair, só dá um tapa na casinha, né, cara? Joga pro lado. E aí, com tudo isso, aquele lado teu de... Vamos começar a entrar né? Aquele lado teu de representar, de ser artista, aquele... canadense, coisa e tal, fica de lado daí. Não, isso é a coisa do Alan. Na verdade, o Alan Mello, que criou o fã-clube do Justin Bieber no Vale do Taquari, né? Sim. É o Bibinho Forever, né? O Alan Mello. Já me antecipei, né, cara? Porque vai que ele fala, né? Muito bom. Cris, quem quiser acompanhar o teu trabalho aí, como é que faz? Te acha nas redes sociais? De que maneira aí? Cara, é só seguir minhas redes sociais, é @realcriscosta. @realcriscosta, vai estar embaixo no vídeo aqui, tá, gente? E o pessoal quiser, eu vou deixar meu telefone aqui à disposição, que é o 51 980 50 60 43. Repita. 51 980 50 60 43. Meu e-mail é criscostabassani@gmail.com. Certo. E só para lembrar também aqui que uma coisa que eu esqueci de falar, hoje a Câmara de Vereadores ela é automatizada, né, informatizada aí. Nós trabalhamos com notebooks, né, que foi uma ideia nossa aí para acabar com as folhas de ofício, né, cara? Perfeito. Nós chegava a gastar 1000 folhas por sessão. Nossa. Né? Nossa, cara. Então, a gente trabalha com um notebook, os projetos são apresentados todos ali. Nós temos um aplicativo da Câmara de Encantado, você pode baixar no seu... Olha aí, na sua loja de aplicativos. É na só Apple procurar... Store e na... Google Play. Isso, Google Play. E você baixa ali, é só digitar Câmara de Vereadores de Encantado. Você tem um aplicativo onde você vê o trabalho do vereador, você tem o contato direto com o vereador, você vê os projetos que estão na pauta. Portal da Transparência por ali também. Portal da Transparência também ali, tudo ali, né? Você tem ali o quanto o vereador está gastando de diária, quanto ele está gastando disso. Tem tudo. Como é que tu faz para acessar o Portal da Transparência? Daí entra no site da Câmara de Vereadores de Encantado, né? É só você entrar no site. Esse prefeito de lei tem todos eles. Sim. Mas às vezes as pessoas ouvem falar, e como aqui a gente quer trazer, esclarecer as coisas. Sim. As pessoas que vierem aqui conversar conosco vão ser bombardeadas, né, de perguntas. Sim. É isso. E cara, hoje eu fui a cobaia, né, do programa. Cara, é uma honra pra gente poder receber o amigo, né? Bacana, né, cara? Acho que a ideia, quando a gente pensou no programa, criou o projeto e tal, que estava idealizando e tal, aqui, fazendo tudo... Quem que a gente pensou? Primeira pessoa. Na hora, se olhamos, o Cris. Não saiu outro nome aqui. Cara, porque na tua época de campanha, para quem não sabe, nós trabalhávamos juntos, né? Numa rádio, né? E nós fazíamos os slogans. Indo buscar o almoço, nós fazíamos os slogans. Para terminar, o Alan podia falar os meus slogans de campanha aí, né? Acho melhor deixar quieto. Vamos deixar quieto, né, cara? E aí, cara, era assim. É isso aí. Cris, espero que para ti tenha sido tão bom quanto foi para nós. Espero que o público goste também. Esse é o primeiro, né? O Cris Costa, daqui a algum tempo, ele vai voltar a falar com a gente, né? Para explicar um pouco mais, daqui a pouquinho, como candidato. Exatamente. Né? Ao Legislativo Estadual. Quem né? sabe? Por que não, né? Por que então, que não? O Cris Costa vai voltar a falar com a gente aqui. A gente coloca este primeiro programa na expectativa de que você goste, que você avalie, que você converse com a gente pelas redes sociais. Aqui embaixo está aparecendo aqui as nossas redes sociais, os caminhos para você seguir a gente, para você entrar em contato com a gente. Se tem alguma pergunta para fazer, né? Deixa sobre nos política, comentários. Deixa nos comentários, a gente vai comentar com os entrevistados aqui, porque a ideia é, toda semana vamos trazer alguém aqui para conversar com a gente sobre política, né? Mais ou menos como a gente fez agora com o Cris aqui, para a gente tentar entender como é que é esse meio tão, né, tão especial na vida da gente, que faz tanto... faz tanto sentido na nossa vida, cara. É fundamental. Política é fundamental. Tudo né? é política. E conhecimento, a gente fala que conhecimento liberta. Né? O que a gente quer é trazer conhecimento para todo mundo. Então, semana que vem a gente volta com outro programa inédito. Obrigado, Cris Costa, pela presença aqui no nosso programa número 1. Né? E a gente aguarda você nas redes sociais. E aí. sigam o Politizado, @politizadosRS nas redes sociais. Instagram, Facebook, se inscreve no canal no YouTube e também nos comentários pode deixar sugestões de pessoas que vocês queiram que a gente converse. Poxa, legal. Não é uma entrevista, é um bate-papo, é uma conversa. Então, deixem sugestões, participem, enfim. É isso aí. Valeu, gurizada. Valeu. Obrigado. Um abraço. Aí. Valeu, Prazer gente. te receber aqui, cara. Valeu, um abraço. Valeu.